mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras, esse movimento que traz mulheres que buscam algo mais, transbordar o seu conhecimento, a sua experiência por meio do método Paz, Pix e Palco. Nessa pausa estratégica, eu tenho como convidada a minha mentorada do agro, Carla Monteiro, que hoje, uma mulher de negócios, mentora outras mulheres do agronegócio nesse país maravilhoso que é o Brasil. Carla, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre empreender, sobre inspirar, sobre mudança, sobre família, sobre todos os assuntos e também sobre arquétipos, que foi o ponto que nos conectou. Exato. Foi ou não foi? Foi. Então, se apresente, seja muito bem-vindo ao Pode Sim, que hoje, depois de uma agenda bem tumultuada, a gente finalmente conseguiu ter essa alegria de ter você aqui no nosso Pode Sim. Verdade, Chay. É uma honra estar aqui, sendo sua convidada para participar do podcast, meu primeiro podcast. Máximo. Mas, assim, é muito interessante a nossa conexão. Foi de um curso de arquétipos que nós fizemos e começou todo o nosso processo. E aí nós entramos em mentoria e você deu uma grande guinada no meu processo de desenvolvimento também. E nós focamos na mentoria Mulher Agro, na sua mentoria, né? Nichamos para as mulheres do agro. Interessante, a gente estava me contando que você está no auge da tua vida, né? Já passou por tanta coisa na tua vida, vai contar um pouquinho aqui pra gente. E eu te vejo, assim como muitas pessoas te veem, como uma mulher muito bem sucedida, muito bem realizada com os teus negócios, com a fazenda, com os produtos que vocês trabalham, com o mercado imobiliário, com a tua formação no direito. E por que, em que momento você sentiu, será que eu posso fazer algo novo, algo diferente? Porque esse chamado, ele acontece em muitas pessoas. Aconteceu comigo quando eu tinha meus 34, querendo fazer algo diferente, mas eu tinha um certo medo e eu pensava assim, se não der certo, eu volto para o mercado de trabalho ainda, CLT, executiva, de empresa, enfim. E me joguei no empreendedorismo do desenvolvimento pessoal. E você, ouviu esse chamado, essa vontade? Como é que é uma mulher tão bem-sucedida em todas as áreas, especialmente nos negócios, decidir recomeçar com algo totalmente novo? Conta pra gente o que aconteceu. É muito interessante, né? É um processo, a gente vê o palco, mas não vê os bastidores, né? Sim. E é um processo muito, desde os 11 anos de idade, eu tenho um processo de luta ali, o arquétipo da guerreira, desde pequenininha. Mas é muito interessante, essa grande virada, eu vivo em transição, eu percebo hoje. Hoje eu consigo ter clareza de ver a minha jornada e como eu faço essa mudança delas. Uma menina que aos 17 anos foi embora, morava em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, Ponta Porã. Foi embora para São Paulo fazer faculdade de moda. Era uma coisa como meu pai médico, pecuarista. Por que moda, né? Eu estava no arquétipo da rebelde na época, né? Querendo quebrar regras, querendo fazer um novo, porque todo mundo casava muito cedo e eu não queria isso. E o agro nunca foi para as mulheres. Na minha família era assim, não, eu quero ir na lida, eu quero ir lá apartar o gado. Não, você é mulher, é perigoso. Vai lá na cozinha com a vovó Rosa fazer doce de abóbora e fazer linguiça. Eu falei, mas meu vô, Valdomiro, eu não quero, eu quero subir num cavalo. Então, assim, eu nunca pude ser uma mulher do agro, né? E aí eu saí para outros rumos. Fui fazer moda, aí depois fiz faculdade de Direito, me posicionei no Direito, mas um dia surgiu a oportunidade de eu me tornar uma mulher do agro. Ninguém me deu. Como eu trabalhava com meu pai, ele me deu 40 cabeças. Ele falou assim, olha, vende e pega um dinheiro, você nunca me cobrou e você trabalha bastante para mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na hora assim, eu não vendo, eu fico com essas 40, eu vou fazer um financiamento no banco e o senhor avaliza para mim e me dá uma partezinha ali da fazenda para eu começar. Ele ficou muito assustado. Mas topou. E eu fiquei 2 anos sem dormir, paguei... 2 anos sem dormir é ótimo. Sem dormir, sem dormir, nervosa, né? Paguei com a produção, com bezerro, porque a gente implementou o IATF, que é a inseminação artificial, e depois passava com touro. O Mário Coimbra foi o nosso veterinário na época. Então, foi muito gratificante. Aí eu comecei, junto com meu pai, esse processo. E ali, eu me tornei uma mulher do agro, já com filho pequeno. Você já era casada? Então... Conta pra gente.
hoje veio um capítulo muito louco, porque quando eu fazia direito, conheci meu marido no 2º ano, e aí acabei casando. E logo engravidei, parei tudo, e o casamento deu certo. Não deu certo. Não deu certo. 5 anos não deu certo. 5 anos casada, não deu certo. Não deu certo. Fui embora, voltei para casa. Para casa do pai. A minha casa, minha mãe é falecida desde os 11, me deixou uma casa, voltei para minha casa. Voltei para minha casa, terminei a faculdade de Direito e começou todo esse processo. Depois de 15 anos separada do meu marido, nós voltamos. Eu fiz o divórcio. Como advogada? Do escritório lá, né? E eu fiz as proclamas pro casamento. Recasamento depois de 15 anos. Casou de novo com o mesmo homem 15 anos depois. 15 anos depois. Mais madura. Mais madura. E aí, hoje... Ele mais maduro também. Ele mais maduro. E hoje nós trabalhamos juntos. Ele é da lavoura, nós plantamos amendoim, né? E eu sempre fui da pecuária, do gado. Então, juntou todo o processo. E hoje nós trabalhamos juntos. Porque eu sempre falo que a mulher do agronegócio, um dos maiores desafios da mulher do agro é ser uma mulher do agro. Tá. Nós enfrentamos muitos preconceitos, desafios, mas assim, eu acho que não precisa segregar homem do agro, mulher do agro, a gente junto é forte, cada um com seu potencial. Eu fui para o escritório, sabe, juntei o meu direito ali para a gente trabalhar junto, depois da pecuária, e aí hoje em dia a gente trabalha junto. Todo sábado a gente é um networking, Sim. Nós dois. Estratégia, gestão de recursos, diversificação de rendas, no que vai... Porque o agro é uma empresa a céu aberto. Sim, então, dependemos do clima, dependemos de Deus. Então, assim, nós precisamos ter estratégias de gestão de recursos. Colocar os ovos da galinha em várias cestas. Essa é uma visão estratégica que eu trago para essas mentoradas, sabe? Para que elas complementem essa parceria, né? Seja com o pai, seja com os irmãos, seja com o marido, né? A mulher do agro, assim como a mulher de negócio, ela não está sozinha. Mas essa questão do relacionamento estratégico com as pessoas que fazem parte desse universo vai fazer a diferença nos resultados de todos. Exatamente. Como líder, como inspiração, como uma pessoa que está também aprendendo, porque eu percebo, às vezes, que as pessoas não se permitem não saber as coisas. Né? Então, eu estou começando num negócio, eu estou me dedicando diferente naquele negócio, mas eu não sei. E ao invés de compartilhar que não sabe, acha que isso é fraqueza. O não saber não é fraqueza. O não saber é uma porta aberta. Como que eu posso saber? Me ensina. Não tira a tua autoridade, não tira o teu lugar de sócia, de dona, de pessoa que sonha alto e que tem uma ambição positiva para todos. Mas muitas vezes eu vejo mulheres que o fato dela não saber alguma coisa técnica até, ou até estratégico daquele negócio, porque ela começou ontem, ela simplesmente se fecha ou erra. Ou se permite errar muito sozinha. Quando erra muito, é criticada e é isolada. E aí, realmente não era para isso. É verdade. É verdade, não é? É, exatamente. E como é que você considera, no nosso método Paz, Pix e Palco, o que você considera que é paz para você, nesse mundo de muito conhecimento e experiência que você já viveu? O que é sentir paz? É você realmente viver sua essência. Descobrir quem é você de verdade e não ter vergonha. Durante muito tempo eu tive vergonha, porque falavam assim para mim, crença, né? Quem gosta de muita coisa não é bom em nada. E eu levei a ferro e fogo aquilo. Então, a minha autoestima em relação a isso, achava que, poxa, eu saí da moda e eu vou pro direito, e depois do direito eu vou pra... pecuária. Então, e aí, sabe? Você não se firma? E a gente tem uma época da nossa vida que eu fiz isso, tem muitas mulheres que não podem, mas eu tive o privilégio de parar na minha maternidade, que é um processo do arquétipo da prestativa, né? É a adoção total para um filho. É a maternidade, a família, né? Então, eu tive esse processo de doação, mas muitas de nós não saem dali. Para ali. Paralisa. E foi muito difícil. E logo eu me separei, né? E eu tive que entrar em movimento. É me reinventar. Eu me reinvento sempre. Então, a paz para mim hoje é viver essa essência, sabe? A Carla. Então, eu sou uma mulher meia bruta. No tempo que eu fiquei separada, eu fiquei muito masculina. Por quê? Eu era muito... Só tinha homens onde eu trabalhava. No escritório de advocacia, era do agronegócio.
Sicredi, Banco do Brasil, era banco, muito, muito homem, então eu tinha que me posicionar. A Ellen, que era, nós trabalhávamos juntos, ela falava, Carla, até tua voz muda. Eu me posicionava já diferente, intuitivamente. Sim. Sabe? Então eu tive que... E eu fiquei muito masculina. Muito masculina. Eu não consegui ter esse equilíbrio. Uhum. Quando eu casei, foi muito... Recasei com meu marido, foi difícil. Eu nunca esqueço que eu levei um gado lá para Presidente Prudente. Quando descer aquele gado, eu saí, sabe? Itapião. Ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, você se tornou um homem. E aquilo foi difícil para ele, foi difícil para mim. Mas hoje eu consegui equilibrar esse feminino e masculino. Para eu ter paz. Para ter paz. Minha paz foi o equilíbrio do meu feminino e masculino. Que lindo. Sabe? Do protagonismo do homem e do protagonismo da mulher. Entender, até me arrepio, olha isso. E como a gente fala disso na mentoria, né? É muito forte. Porque a gente, muitas vezes, vocês me procuram para uma mentoria de método. Eu quero fazer a minha mentoria, quero aprender o meu método, quero me posicionar no digital. E eu, antes disso, dou uma chacoalhada em vocês com essa questão do feminino e do masculino. Porque eu também já passei por isso, acho que todas nós passamos. Porém, algumas lidam diferente ou saem de uma forma mais rápida. E esse feminino, ele traz muita força pra gente. Você é muito feminina. Sou. Sabe aquela coisa assim? Eu Bonita, resgatei. Arrumada, E, assim, cheia de acessório, de essa cor. E assim, esse resgate também teve outra parte. Quando eu voltei para Presidente Prudente, que eu recasei, e eu era aquela mulher, né? E aí, quando eu tive esse toque, aos 49 anos, eu mergulhei de ponta no processo de autoconhecimento. Perfeito. E comecei a trabalhar o meu desenvolvimento pessoal. Foi como acender a luz, assim. O dia que eu fiz um perfil comportamental, uma avaliação, eu voltei desde que eu era pequenininha. Porque eu achava que eu era Mulher Maravilha, eu me transformava, achava que tinha superpoderes, sabe? E todo domingo eu fazia apresentação de dança para minha família, e todos tinham que aplaudir. E depois de um tempo, minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de acidente de carro, eu não trabalhei a doença dela. De um dia para o outro eu não tinha mais casa. Então eu fui, e meu pai médico, né? Ela não deu conta, sofreu muito, e quem nos criou foi meus avós maternos. E aí a minha avó sempre falava para mim, inclusive foi um tema da minha mini palestra lá na imersão, que o silêncio tem poder, porque ela falava que o silêncio tinha poder. E aquela menina falante, comunicativa, fazia peça de teatro, sabe? Calou. Aí eu comecei a caber em caixinhas que não eram minhas. E para sair foi difícil. Quando eu voltei para Prudente, eu comecei a caber na caixinha do meu marido de novo. Aí eu comecei a murchar. E um dia o meu filho chegou, olhou para mim e falou assim, mãe, cadê você? Cadê aquela minha mãe de terno? Eu tenho tanto orgulho, porque eu só sou o que eu sou hoje por sua causa. Ele falou para você. Pela sua força. Então, assim, cadê você? E eu estava me perdendo de mim mesmo de novo, exatamente para caber. Eu achava que para eu voltar para essa família, eu tinha que acolher todo mundo. Sim. Mas aí eu comecei a esquecer de mim de novo. Aí aquela palavra do meu filho me trouxe de volta. E eu assumi as rédeas da minha vida de novo. Sabe? Foi um equilíbrio de familiar que a gente teve que rever posicionamentos para dar certo de novo, porque senão ia dar muito errado. E aí você viver a vida do outro é muito triste. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que ele fala assim, tem uma coisa muito perigosa, é quando você não sabe quem é você. Quando você não sabe quem é você, os outros te transformam no que eles querem que você seja. E a gente, para agradar, porque eu tive esse processo de rejeição e abandono muito grande na minha vida, é uma coisa que eu tenho que me cuidar o tempo todo. O tempo todo. Porque eu quero pertencer, eu quero ser acolhido, sabe? Aquela coisa assim. Então, isso eu tenho que trabalhar em cima em todo momento. Mas foi muito interessante eu olhar para mim, depois que eu ressignifiquei toda essa dor, foi muito difícil para mim, sabe? Muito difícil. Quando eu ressignifiquei tudo isso, eu entendi o poder de Deus na minha vida, porque eu fiquei de mal com ele.
Eu Uhum. perdia, eu não queria acreditar em Deus. Por quê? Você tirou a minha mãe, tirou meu pai, tirou a minha família e eu tô aqui. E esse resgate eu fui entender, através do Padre Fernando, que muitas vezes eu estava no colo dele, que aqueles passos não eram meus, era dele. E aí eu pude ressignificar todo esse processo e entender que eu tinha que olhar para a minha força. Se eu ficasse naquele papel de vítima, eu ia ficar ali. E hoje eu resgatei esse movimento, eu honro muito a minha história. Sim, que bonito. Honro a minha história, sabe por quê? Porque doeu, só eu senti. Então, hoje, quando as pessoas ou julgam ou falam alguma coisa, eu fico muito em paz, porque eu sei quem eu sou, é, por onde eu passei, por que eu caí e por que eu levantei. E é verdade dizer que em alguns momentos, mesmo a gente já tendo vivido esse esses ciclos todos, né, de dor, de resgate, de despertar, porque sempre vem um anjo, ou é o filho, ou é uma amiga, ou é um mentor, alguém sempre vem e nos dá aquela luz. É um mensageiro. Eu gosto de dizer que são mensageiros de Deus, que estão com a consciência elevada e que recebem aquele sinal para despertar o outro. Hoje Sim, você é uma mensageira também, despertando muitas mulheres do agro, mostrando para elas aquilo que muitas vezes elas nem estavam enxergando em si é. mesmas. Mas é verdade dizer que de tempos em tempos, se a gente se distrair, a gente pode se perder de novo? Ah, com certeza. E o que que a gente faz? É um processo de desenvolvimento, de evolução, Então não buscar tem ajuda. não parar Não é nunca. cíclico, é É, cíclico. perfeito. Cada etapa, por exemplo, aos 49 anos eu fiz todo esse processo de olhar para mim de novo, Uhum. porque eu estava querendo me perder. Então eu olhei, fui trabalhar, eu, eu peguei e me internei naquele escritório interno de casa e fui estudar, sabe? Aí eu fui ver, aí eu conheci a Patrícia Clazan, conheci você, e aí foi muito interessante, porque você me ensinou uma coisa que é muito importante e que eu trago hoje: ambiência. A gente fica muito parecida com as pessoas que a gente mais convive. Muitas vezes você tá com pessoas que te colocam para baixo. E você, para voar como uma águia, tem que voar alto e procurar a águia. A gente tem que entrar em bando. E as mulheres ainda têm esse masculino delas de concorrer demais, sabe? Elas muitas vezes fingem não, elas concorrem o tempo todo, sabe? É, é, é o que eu fico muito chocada, sabe? Eu tive muitas portas fechadas, Chay. Muitas portas fechadas. É porque você também escolheu, com toda a tua história, você poderia ter escolhido um posicionamento de vulnerabilidade, fragilidade, vitimismo, mas você escolheu um posicionamento de protagonismo, né? Esse É, arquétipo mesmo da guerreira, da mulher já que não tem por mim, faço eu mesma, né, ir lá fazer acontecer. Isso traz uma comunicação, de certa forma, como você chamou de bruta, eu chamo de uma comunicação agressiva, que é tipo de ação, de é, fazer. Né? A competência da agressividade, não da violência, mas da agressividade, é daquela que tem o tom mais alto, que quando chega chama a atenção. E nós, mulheres, que muitas vezes assumimos esse papel da escolha do protagonismo, e eu me incluo nisso, chegando. E aí, o que que acontece? Né? Se destaca. E aquela que se destaca ou é julgada como se achona ou como louca, não é? exatamente. E aí a gente tem que lidar um pouco com isso, porque a primeira impressão dizem que é a que fica. E eu não sei se você é assim, mas eu muitas vezes na minha vida eu precisei desconstruir a primeira impressão. E as Exatamente. pessoas precisavam dizer assim: ai, Chay, ai, eu não imaginava que você fosse tão legal, que você fosse tão acessível. Por quê? Porque às vezes a minha imagem, o meu posicionamento, por ser uma mulher protagonista, eu escolhi ser protagonista, poderosa, né? Afasta. Não deveria afastar, porque a gente deveria querer estar próximo de mulheres fortes também, certo? Eu também acho. De sucesso, Isso para certo. ver o que que faz, como é que é o teu momento difícil. E aí eu vou te perguntar, você tem momentos de desafio? Como Muitos. você lida com os teus desafios? Como que você lida com a tua vulnerabilidade? Porque as pessoas veem a gente com esse cabelo loiro maravilhoso que você tem, ou na minha morenice aqui, Sandra Bullock, mas você tem que entender que você, de vez em quando, me liga, Chay, me ajuda aqui. Claro, E aí? gente, a gente assumir essa vulnerabilidade é assumir nossa essência, sabe?
Eu falo que para você aguentar tudo isso, você tem que ter uma conexão com Deus. Eu falo que a nossa característica feminina da intuição, Isso. quando a intuição bater, pode ter certeza que é a voz de Deus no seu ouvido. Aí eu sempre falo assim: o que o senhor precisa? O que é que eu tenho que aprender aqui? E Me mostra. Depois que né? eu aprendi a fazer essa pergunta para mim, o que é que o senhor quer que eu aprenda agora? Eu começo, é muito louco, é muito impressionante, porque parece que eu falo da visão de drone. Eu subo como drone, aí eu deixo o problema do lado e eu consigo ver as possibilidades, sabe? Isso Deus me deu essa conexão me trouxe muito isso. Então eu sempre pergunto: o que o senhor quer que eu aprenda com isso? E aí eu resgato, aí eu vou no fundo, sabe? Olha, e muitas vezes você aponta muito o dedo para os outros, né? Porque é culpa do pai, do marido, do periquito do papagaio. Mas o teu olhar não tá para você, muitas vezes é você. E é a fase mais difícil, quando você se encara e entende que você não é perfeita, que você é vulnerável às coisas que acontecem. Então, muitas vezes o nosso processo tem que ser olhado a todo momento, sabe? E a gente não consegue ler o rótulo dentro da garrafa. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que nos ajude nessa leitura do rótulo, né? Do lado de fora, que é essa visão do todo. O fato de você ter trazido no início dessa conversa, que é uma mulher que sempre gostou de muitas coisas e por crenças, até por cultura, quem gosta de tudo não é bom em nada, né? Enfim, hoje a gente vive muito isso com os filhos, inclusive. Eu vivo isso com filhos de 10, 13 anos, que chamam muito dispersivo, TDAH, hiperativo, que eles querem aproveitar e experimentar diferentes esportes, diferentes aulas, diferentes conhecimentos que têm acesso. E aí as pessoas não acordam muito isso. Eu já cheguei até a falar uma vez: eu não quero que meu filho seja o campeão de tênis, ele quer jogar tênis um mês, 2, tudo bem. Vai para natação no outro, deixa ele experimentar, ele tem acesso. E aí eu quero te dizer uma coisa, Carla, como é que a gente comunica isso com a nossa idade, com as nossas transições, com o nosso movimento na rede social de hoje em dia, dessa nova geração? Você sabe que... Vou falar uma coisa, eu vou confessar aqui, ó, em rede. Eu saí da minha zona de conforto. Quando eu entrei na tua mentoria, para mim, eu sou uma mulher de 53. Então, o digital para mim é muito novo. Então, para mim, era grego. Eu lembro que eu falava assim: gente, meu Deus, uma vez você me mandou uma mensagem para mim: é um transatlântico virando. Isso. E assim, eu sempre estive no bastidor. Para subir no palco é difícil, você tem que dar a cara a tapa, sabe? Eu só acho o seguinte, que eu acho que o grande segredo é não ter medo. E depois que minha mãe faleceu, eu tive muito medo. E depois que passou esse processo, eu prometi que eu não ia ter medo. Quando eu fui defender minha monografia no direito, as minhas amigas se escondiam nas salas para ninguém ver, filmar. Eu fiz no anfiteatro. Eu chamei meu pai, o juiz que eu fiz estágio, todo mundo. Fez o teu show. Sabe por quê? Porque a gente tem que honrar. Eu gosto disso. Sabe, eu honro cada pessoa que me ensinou. Eu tive muitos mentores na minha vida. Porque eu acho que mentores, Dr. Alfredo, falecido, foi meu grande mentor no direito, um mestre. E assim, eu aprendo com as pessoas e aprendo como não ser também. São aquelas pessoas que eu olho e falo assim: não quero. Boa. Não quero ser assim, então vou trabalhar em mim o que eu não quero. O que eu não quero ser, sabe? Isso aí, só o processo de desenvolvimento, quando você trabalha a mentoria, porque eu acho que a mentoria é movimento. Você sempre fala isso. Mentoria é movimento. E trabalhar aquilo que você não quer ser é um dos grandes movimentos para a clareza. Exatamente. Você sabe que eu tenho um livro, você deve ter lido Inteligência Emocional. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu trago para o agronegócio, porque hoje eu estou trabalhando com mulheres que têm empresas no agro, mas que vendem produto. Foi muito interessante isso. E assim, naquele livro ele traz que grandes CEOs são admitidos pela sua competência técnica, mas são demitidos por falta de inteligência emocional. Uhum. E hoje em dia, eu estava vendo a Ana, esqueci o sobrenome dela, que ela foi para os Estados Unidos participar em Oxford de um evento de 14 dias, sendo que 7 foi trabalhado só inteligência emocional, desenvolvimento humano, para a empresa. Porque assim, você trabalhar em grupo com pessoas, você tem que entender de pessoas. Eu trago muito isso.
você tem que entrar no mundo daquela pessoa para conversar com ela. E contratar o certo, trazer pessoas. Eu tive processos, assim, hoje eu estou vivendo umas pessoas que foram contratadas de uma forma não assertiva, que está tendo problemas seríssimos em algumas empresas, de uma amiga minha, por exemplo. Então, assim, são gastos com trabalhistas, sabe, previdenciário, é um problema muito sério. Então, é por isso que eu falo, nós mulheres que temos cuidado de filhos, casa, todo esse processo, temos que trabalhar isso em nós. Para você posicionar o seu filho, a sua empresa, os seus colaboradores, é um aspecto geral. Por exemplo, eu hoje, que entendo um pouquinho mais de pessoas, que eu sou analista comportamental também, Sim. Eu consigo direcionar melhor o meu filho. Porque, por exemplo, meu marido espera que ele que repita o trabalho dele. E eu falo, olha, ele não é você. Ele tem os potenciais dele. E ele vai nesse meandro. Então, eu quero que ele voe. Porque é difícil uma mãe fazer isso aqui. Ó. Voa. É difícil mesmo. Voa. Mas é a melhor forma de dizer amor. Exatamente. Então, assim, a gente vai trabalhar com o colaborador, saber entender ele, a hora que você tem que acolher. Esse acolhimento é uma característica feminina. Sim. Né? Então, você tem que acolher, você fala diferente, você acolhe de uma maneira. Escuta, a comunicação, né? A escuta atenta, todo esse processo. É assim, um grande divisor de águas para toda mulher, não só a mulher do agro, a mulher em si. Se ela trabalhar isso nela, é uma clareza que traz na vida da gente, é a grande virada de chave, eu falo. Da vida é um processo de desenvolvimento. Primeiro, o autoconhecimento. Depois, esse processo. E tem a ver com a liberdade, né? Porque quando a gente consegue entender quem a gente é e quem a gente não quer ser, e que geralmente quem a gente não quer ser são pessoas que a gente tem como referência, muitas vezes, que estão dentro da família. Às vezes é a mãe que você não quer repetir, às vezes é a irmã, às vezes é o pai que você não quer repetir, mas você quer honrar. Então tem uma diferença entre ser leal e ser livre. Porque, na verdade, a mãe e o pai da gente querem que a gente seja feliz, seja bem-sucedido. Eu gosto de dizer que sucesso para mim é ter paz, piques e palco. Palco para poder transbordar esse sucesso e inspirar mais pessoas. Mas ter paz e piques, que nada mais é do que se sentir segura, se sentir organizada, se sentir com inteligência emocional. E o piques é se sentir livre para fazer escolhas de investimento, escolhas de como trabalhar, inclusive, as nossas competências. Sabe, Carla, que eu gosto muito de perguntar como é que você hoje lida com o dinheiro, porque a finança, né, o dinheiro, o Pix, essa liberdade, essa independência, a mulher do agro também tem muito isso, né, de o que é meu, o que não é meu, até onde eu posso decidir, até onde eu posso investir, porque geralmente a gente fala de grandes valores, ou de grandes propriedades, ou de grandes negociações, mesmo quando são pequenas propriedades, e a gente vem aí vendo os universitários, as pessoas, os filhos dos fazendeiros. E aí tem um livro, inclusive, que eu li, que a gente vem de 3 gerações, né? A primeira geração são os guerreiros, ou os soldados, aqueles que lutaram para conquistar o espaço que a gente tem. Aí vem uma nova geração, que é do fazendeiro, que é aquele que o pai lutou, agora eu tenho, né? Eu sou o fazendeiro, eu mantenho, é a geração da segurança, do apego, para formar filhos artistas. Então, avós guerreiros, pais fazendeiros com filhos poetas, filhos artistas. E a gente acaba não sabendo lidar muito com esses ciclos, que são ciclos naturais da história. É necessário que tenhamos, para a diferenciação do mundo, os guerreiros, os fazendeiros e os poetas. Não é? Como é que a gente faz, então, para poder provocar nas pessoas esse despertar de honrar, mas ser livre? Eu quero que você, antes de eu fazer as minhas últimas perguntas, me traga um pouco dessa questão da como que você trabalha essa liberdade, especialmente na mulher do agronegócio, que vem desse mundo do fazendeiro, literalmente, que é da segurança, da repetição, da honra, da lealdade. Tem uma quebra, né? Tem um processo aqui que vai além do método, que vai além, que tem muito de uma escuta tua. Você sabe que um dos maiores desafios do agronegócio é a sucessão, né? A sucessão familiar. Porque, primeiro, que é uma geração que não quer ficar no agro,
ou de muitas mulheres. Eu já ouvi muito de amigos do meu marido assim, eu não sei o que eu vou fazer com a minha propriedade. Porque tenho 3 filhas, como se ela não pudesse. E uma vez eu falei, o senhor já pensou algum dia em preparar essas meninas? Porque é uma preparação. A sucessão é uma preparação, sabe? Inclusive, nós temos uma palestra dia 28 de maio, lá na Mampeifonada, que vamos falar sobre a sucessão familiar, não como holding, uma governança. Certo. O Dr. João Teixeira vai trazer isso para a gente. Eu vou participar também. Então, a sucessão é um olhar diferenciado. Você tem que preparar os seus sucessores. Para eles, porque muitas vezes você tem área, vai trabalhando, dependendo da pessoa que é, e vai embora e não prepara essas pessoas. E muitas vezes, esses sucessores, não sabendo, porque dinheiro, ele não aguenta desaforo. Não. Então, você tem que preparar, porque as universidades, eles vão fazer agronomia. Eles não têm educação financeira. Meu Deus. Não tem empreendedorismo? Não tem empreendedorismo. Então, assim, você tem que trazer desde casa esse valor, de treinar os filhos, colocar eles, deixar a liberdade para eles ver onde erra e trabalhar isso em casa, esse processo de sucessão, sabe? Porque nós temos que preparar nossos filhos e as nossas filhas, sabe? Eu tive esse problema muito grande. E eu mostrei, né, que não é assim, sabe? E é o que você vem fazendo hoje. Exatamente, para trazer essa clareza para a mulher. Entender que precisa, hoje, até as empresas, essas empresas do agro, multinacionais, eles estão voltando o olhar para a mulher do agro, porque existe mais de 1 milhão de mulheres do agro. Propriedade, 30, se não me engano, 30 mil aqueles governado por mulheres do agronegócio. Eles vão vender para quem? Se você não preparar essas mulheres. Esse é o meu trabalho, né? Que lindo. Porque a minha voz é a voz delas. E a voz delas é a minha voz. Então, muitas vezes eu pareço dura de chegar nelas assim, mas eu falei, gente... Mas você chega com amor. Por favor, olhe para você. Trabalhe, olhe para você primeiro, descubra o seu potencial, para depois ver que habilidades e competências você precisa para aquilo no agro, sabe? Qual o seu potencial? Porque aí vai ficar mais leve, né? É leveza. É leveza. Menos esforço com mais impacto. Você sabe que esse equilíbrio é muito grande. Quando eu estou muito cansada e eu trabalho... Hoje, você me ensinou uma coisa que foi sensacional. As minhas segunda-feiras eram muito pesadas. Domingo eu já falava assim, domingo, segunda. Hoje é totalmente diferente. Eu nunca vou esquecer isso. Né? A minha segunda-feira é leve. Eu faço... Porque tem... o escritório, o secador, tem outro escritório agro, tem meu escritório de mentoria e tem minha casa. Então, é o dia que eu abasteço, eu vejo com a Karen o que ela precisa, sabe? Tá tudo bem lá. E aí, terça-feira começa mais leve no trabalho. É onde me organizo. De vez em quando, eu tô cansada, eu subo num cavalo, porque é onde eu desestresso. Eu subo num cavalo e vou andar. Meu cheiro predileto é bosta de vaca. Esse aí é um corte excelente pro nosso Pode Sim. A mulher do agro maravilhosa. Uma vez perguntaram assim pra mim, Carla, qual perfume você usa? Eu falei, olha, eu gosto de 3. Assim, mas qual que você mais gosta? Eu falei, se eu te contar, ela falou, fala, bosta de vaca. Meu perfume predileto, volta à minha infância, volta à minha essência, a força da terra. De vez em quando, eu juro por Deus, eu tô no secador, eu tenho que ir pro escritório. Um dia que eu tô meio cansada, eu fico descalço. Meu marido fica assim, Carla, descalço. Eu fico perto, subo no cavalo, cheiro a bosta de vaca. Eu vou trabalhar, me dá força. Não sei explicar. Mas é a natureza, é a essência, é a tua essência. verdade. É a tua verdade. E muitos chamam de arquétipo da louca, e a gente sabe que o arquétipo da louca tem muito da estratégia, da inteligência e da liberdade. Por isso que a gente se conecta também muito, tá? Nós somos O dia que eu vi você, eu falei, gente, é a louca, o arquétipo da louca. Eu também, então, a gente pode ser assim. A gente pode ser assim e fazer sucesso, né? Gente, mas eu já fui o arquétipo da louca, da boba... A boba da corte. Exagerada, porque eu vivia, né? Eu amo dançar. Então, e tem a ver com aquilo que você trouxe no início também, que é o pertencimento. Às vezes a gente quer chamar atenção de qualquer jeito, para pertencer, para ser amada, para se sentir amada. E aí, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de adulta mesmo, emocionalmente, a gente passa a se amar mais. E o arquétipo que você traz é muito interessante. Quando você tem noção de arquétipo,
você aprende um pouquinho de arquétipo, você entende aonde você entrou. Vamos tirar, deixa eu ver se eu trouxe a caixinha. Aonde tá aqui, você entrou na tua jornada dos arquétipos. Eu vou aproveitar e vou tirar uma carta dos arquétipos com você, então, aqui hoje. Eu não fiz isso ainda no nosso podcast, vou fazer com você. Enquanto você me responde um lugar no mundo. Em cima do meu cavalo. Porque o cheiro você já disse qual é, né? Uhum. E a comida? Qual é a comida predileta para você? Amendoim. Amendoim? Você Não é planta à amendoim? toa que a gente planta amendoim. Você me trouxe amendoim de presente, né? O amendoim, ele é um superalimento, Ele né? é. Ele tem proteína, ele tem a energia que nós precisamos. E eu falo assim, tá na Você menopausa? não pode olhar, tá? Você não pode olhar, você só não pode olhar, tem que pegar Tá aqui. na menopausa, come amendoim, dá energia. Bora lá. Qual que você pegou? Arquétipo da amante. Eu gosto muito da paixão, da intensidade. Vou Tem colocar que meu cuidar, óculos. a luz é a sombra, né? A gente tem Tudo tem sombra e luz, né? Mas aqui tem, o meu lema é: cada pessoa é única. Também sou conhecida como parceira, como cônjuge, como uma amiga, como uma entusiasta, como uma construtora de equipe ou expert. Eu gosto muito desse arquétipo. Esse arquétipo ele aparece quando a gente consegue salvar, resgatar a nossa energia feminina num universo tão duro, num mundo tão focado, tão cheio de disciplina, e a gente consegue trazer essa leveza. Então aqui eu encontro um equilíbrio, tá? Entre a louca e a governante, a gente encontrou aqui um amante que traz essa paixão pela vida e pelo futuro que é tão inspirador teu. Carla, eu ficaria horas falando com você, muito, não né? é? É muito bom, mas eu acredito que o nosso público aqui vai tirar muitos insights e muita inspiração desse bate-papo descontraído, verdadeiro, autêntico. Eu gosto muito da tua autenticidade. Eu sei o quanto você, todos os dias, escolhe lutar por aquilo que você acredita. E eu entendo também que nem sempre é essa glamour todo, né? Esse glamour todo. Muitas vezes a gente precisa se reinventar naquele mesmo dia. Então, parabéns pela tua força, pela tua inspiração, pela tua coragem de fazer novo de novo. E obrigada, tá? Por sempre me escolher. É sempre a ambiência, né? A gente fica mais forte com pessoas do lado forte, sabe? Mas eu queria trazer uma frase que é muito eu, assim, e trazer para você que está nos escutando. Não importa o que acontece ou aconteceu com você. O que importa é o que você fez que aconteceu com você. Essa é a grande virada de chave. É você entrar em movimento, entrar em ação para mudar o jogo. É isso que importa. É verdade, adorei. Olha, nada é coincidência, né? Tudo é sincronicidade. Acho que o episódio anterior que a gente gravou, teve a Giane, uma psicóloga maravilhosa também, teve aqui e ela finalizou com a mesma frase que você. Sério? Muito bom, é porque realmente a gente precisava ouvir 2 vezes. É porque exatamente a gente muitas vezes é vítima, né? Da gente mesmo, né? E você não assume. Quando você tem esse olhar que você tem, o que você vai fazer com o que aconteceu com você? Eu fui uma menina órfã aos 11. Meu pai não sabia, eu fui criada, eu me sentia assim... Abandonada, além de órfã, abandonada, não, né? Você se sentiu abandonada? Meus avós são mais velhos, e agora, né? Então, é um processo que a gente tem que olhar para dentro e ressignificar tudo que a gente passou. E inspirar, transbordar, ir pro palco, porque palco é Pix. Então a gente termina aqui mais um episódio do Pode Sim com Carla Monteiro, essa mentorada do agronegócio, que é uma mulher que entende muito de arquétipos, de perfil comportamental e guia você, inclusive, para um próximo nível, encontrando a sua autenticidade e a sua liberdade com segurança. Opa, quero te dizer mais uma coisa, se você ainda não nos segue no canal do YouTube ou no Spotify, aproveita e já dá um clique aqui, comenta, porque eu entro lá e comento todos os comentários, e eu quero muito que você assista todos os episódios do Pode Sim. A gente fica aqui com este, que foi incrível, único e exclusivo, com Carla Monteiro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu. É bom?